Deus é amor, cf. 1 João 4,16. E sem sua presença, a aliança entre os cônjuges pode ser fortemente comprometida. Não por acaso, Eclesiastes 4,12 traz ao relacionamento a dimensão de uma unicidade e força, que não só incorpora a dualidade do homem e da mulher, como supera suas limitações. O Senhor não anula nenhum dos lados, mas transforma o vínculo em uma expressão mais forte de amor e união. Um cordão de 3 dobras, que não se rompe com facilidade. Um triângulo também ilustra esse conceito de maneira bem simples e intuitiva. Imagine que o ponto no vértice superior simboliza Deus, enquanto os da base representam um homem e uma mulher. À medida que ambos se esforçam para se aproximar do Senhor, a distância que os separa é reduzida. Isso acontece porque, ao se moverem em direção ao ponto de cima, se deslocam um em direção ao outro e fortalecem a conexão entre si. Em contrapartida, quando escolhem se afastar de Deus, acontece o contrário. Eles se veem cada vez mais afastados um do outro. E por esse motivo que todo cônjuge deve conceder a Jesus o primeiro lugar em sua vida. Repare na história do rei Salomão, por exemplo. Ele começou seu reinado em Israel sendo fiel a Deus e foi abençoado com sabedoria, riqueza e um período de paz. Entretanto, com o tempo, o Senhor teve de lhe dar 2 advertências, lembrando-o de seguir seus mandamentos. Capítulo 1 Reis 3.5-14, 9.1-9. Apesar dos alertas de Deus, Salomão continuou em desobediência. Sua escolha de formar alianças por meio de casamentos com princesas de nações pagãs e participar da adoração a outros deuses revelou que ele priorizava laços políticos e desejos pessoais em vez do seu vínculo com o Senhor. Como consequência, Deus lhe disse que o reino seria dividido durante o domínio de seu filho, e apenas uma tribo permaneceria sob o controle da casa de Davi. Serve 1 Reis 11.11-13. Em compensação, a Bíblia também nos conta na história de Josué e a conquista de Jericó. Ela mostra o que ocorre quando o Senhor é colocado em primeiro lugar na vida de alguém. Saif, Josué 6. Após a morte de Moisés, Josué se tornou o líder dos israelitas e foi encarregado de conduzir o povo à terra prometida. Deus prometeu que estaria com ele, desde que seguisse a lei divina. CT. Josué 1.5-9. Jericó era uma cidade fortificada com muralhas altas, e à primeira vista parecia impossível conquistá-la. Entretanto, Josué e o povo cumpriram à risca as instruções do alto, sem questionar nada. No 7º dia, após todearem a cidade pela 7ª vez e os sacerdotes tocarem as trombetas, o líder de Israel ordenou ao povo que gritasse. Então as muralhas caíram e os israelitas tomaram posse da cidade. A matemática é simples. Se Cristo for a pedra angular da sua casa, a rocha sobre a qual seu lar está firmado, a vitória é certa. Porém, o fato é que, enquanto Deus nunca falha, nós, seres humanos, erramos incontáveis vezes. Temos, portanto, de aprender a viver em harmonia e estender graça ao outro, assim como esperamos que se faça a nós. Vale lembrar que a intenção no relacionamento não é evitar falhas a qualquer custo, mas não permitir que a negligência ou o pecado prejudiquem a aliança. Esse ideal de relação, por mais simples que pareça, infelizmente está se tornando cada vez mais distante da realidade. Vivemos em uma sociedade predominantemente hedonista, na qual a busca pelo prazer imediato é quase tão intensa quanto a superficialidade das convicções. O hedonismo, como filosofia, surgiu na Grécia Antiga. A princípio, quem seguia essa linha de pensamento acreditava que a busca pelo prazer não se limitava a aspectos materiais, mas envolvia uma compreensão de como alcançar o bem-estar de uma maneira ética, sem grandes esforços. O filósofo Epicuro, por exemplo, defendia um estilo de vida simples, em que o objetivo não era encontrar prazeres novos e mais vorazes incessantemente, e sim conquistar uma vida livre de dor física e preocupações. O problema desses ideais é que viver desse modo é uma grande ilusão. Em vez de trazer felicidade e contribuir para o crescimento pessoal, esse ciclo vicioso frequentemente culmina em um estado de destruição,
vazio e insatisfação. Uma famosa crítica ao hedonismo foi apresentada por meio do experimento conhecido como máquina de experiências, proposto por Robert Nozick. Ele sugeriu que o prazer não é tudo o que importa para o nosso bem-estar e fundamentou sua tese com a imagem dessa máquina capaz de proporcionar qualquer experiência que fosse desejada. Nozick argumenta que se o nosso único objetivo fosse alcançar o máximo de prazer possível, precisaríamos permanecer conectados a essa máquina até o fim da nossa vida. No entanto, nenhum ser humano sobrevive de epifanias e êxtases. Assim, o filósofo apontou 3 motivos para preferirmos não ficar presos a ela. O primeiro é que, no fundo, queremos fazer coisas de fato, não somente obter o resultado ou a sensação que o acompanha. Desejamos encontrar autenticidade e propósito no que fazemos. Segundo, temos a necessidade de desenvolver qualidades que definam nossa identidade e moral, ser alguém corajoso, inteligente e assim por diante. E terceiro, estaríamos limitando nossa existência a uma realidade artificial, ou, em outras palavras, seríamos adultos infantilizados, perdidos em mundos utópicos. A concepção contemporânea do hedonismo piorou a situação ao enaltecer o prazer de forma excessiva, sem considerar as consequências que isso traria à esfera social. Então, experiências que garantiam satisfação rápida e fácil foram favorecidas à custa de preceitos éticos. Levando isso em conta, não é de surpreender que hoje uma parcela considerável da população mostre desinteresse pelo casamento, ou que entre aqueles que decidem se unir legalmente, exista uma tendência de optar por não expandir a família. Muitos têm se concentrado quase que exclusivamente em suas conquistas profissionais e autossatisfação, relegando a formação de uma família a um segundo plano. Mudanças assim levantam preocupações acerca da ordem social. A médio prazo, essa visão limitada resultará em uma geração frustrada, que uma hora ou outra se dará conta de como nenhum status social substitui o privilégio de deixar um legado. Para vencer essa tendência, temos de estar dispostos a remar contra a maré. Afinal, existe uma pressão cultural e midiática que desencoraja a constituição de famílias. Alega-se que a escolha de não engravidar é empoderada, responsável e até mesmo preferível. Chega-se até a condenar os que decidem estar abertos à vida, questionando o motivo de gerarem filhos em um mundo caótico. Diversas figuras públicas influentes retratam a maternidade e a paternidade sob ópticas negativas. Como se não bastasse, celebram a independência e a sexualidade feminina. Afirmam que uma mulher pode ser qualquer coisa: atriz, empresária, servidora pública, contanto que não deseje ser esposa e mãe. Que ironia! Falam como se tivessem vindo ao mundo por uma cegonha. Essa não é uma obra do acaso, e sim uma estratégia calculada e nefasta que tem por objetivo deturpar o plano original de Deus: a família. O mundo sempre tentará nos distrair do que realmente importa, mas a verdade é que a obsessão por sucesso profissional, a busca constante por reconhecimento ou o acúmulo de bens materiais não se comparam à bênção de voltar para casa e ser recebido pelo abraço de uma esposa e uma filha que sentiram sua falta durante o dia. São instantes assim que trazem beleza e real contentamento à vida. A sociedade parece não se cansar de correr em círculos atrás de uma felicidade ilusória. Não percebem ou fingem não entender que, na verdade, os tesouros mais preciosos são descobertos nos momentos simples e cotidianos de um lar temente a Deus, cuja concepção não se concretiza apenas com o nascimento de filhos, mas desde a aliança matrimonial. Se parar para refletir, logo você perceberá que não é coincidência o fato de a Bíblia começar e terminar fazendo menção a casamentos. Em Gênesis, já no 2º capítulo, deparamo-nos com a narrativa da união de Adão e Eva, só que viu na 2.22-24, que denota o início da linhagem humana. Deus esclarece que não é bom que o homem esteja só e, Gênesis 2.18, e em seguida cria uma companheira para ele, uma aliada, auxiliadora, adjutora, alguém que o completa. A criação de Eva a partir de uma costela de Adão simboliza um vínculo íntimo e permanente, em que há uma clara complementaridade.
Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: Esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:22 a 24. Foi assim que o Criador estabeleceu a primeira relação conjugal e instituiu o casamento. O plano divino para a humanidade começou com um homem e se desdobrou quando ele se uniu a uma mulher. Assim, o Senhor pôs um fim à solidão, estabeleceu o fundamento para a família e abençoou com fecundidade a aliança que transformava dois seres em um. Mas não só isso. Nosso Pai Celestial também visava a pureza e a felicidade. Por essa razão, atribuiu ao matrimônio o papel de prevenir a imoralidade sexual, cf. 1 Coríntios 7:2 e 9, e ser uma fonte de alegria para os cônjuges, cf. Provérbios 5:18. Deus, em sua perfeição, exprimiu na vida a dois um pequeno vislumbre do vínculo eterno de amor que ele deseja manter com sua criação. Isso nos leva para um dos últimos capítulos das Escrituras, em que lemos a respeito das bodas do Cordeiro, cf. Apocalipse 19:6 a 9, que não se refere apenas a um acontecimento escatológico, mas simboliza o cumprimento das promessas divinas e a vitória final sobre o pecado e a morte. A igreja é retratada como a noiva adornada para seu noivo, Cristo. Chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Apocalipse 19:7 a 8. Esse capítulo que você acabou de ouvir não é um fim. É só o começo de uma transformação na forma de educar, refletir e construir o futuro. Se isso te impactou de alguma forma, não guarda só para você. Se inscreve aqui no canal, mas faz isso como um compromisso com o amanhã, como quem escolhe estar preparado para criar filhos com propósito. E faz mais. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa ouvir essa mensagem agora. Nos comentários, não quero só um amei ou top. Escreve a frase que mais te marcou nesse capítulo e conta o que ela despertou aí dentro. E se você quer mergulhar ainda mais nesse conteúdo poderoso, o link da playlist completa do audiolivro Criando os Filhos para o Amanhã está aí na descrição, com todos os episódios e capítulos para você maratonar, refletir e transformar. Bora juntos nessa jornada que vai muito além do óbvio.